pela tua palavra, que é fonte de vida. Senhor, abençoa cada um dos irmãos aqui presentes, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A leitura para a nossa reflexão de hoje, como eu informei no início do culto, se encontra no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 3, versículos 9 a 17. E vamos nos colocar de pé para receber a leitura da palavra. Vou pedir ao nosso irmão Diácono Daniel que nos conduza a Deus nessa leitura, por favor. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os filizeus, os girgaseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai pousar no Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu de suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam diante do povo. E quando os que levam a arca chegaram a Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantavam-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Palavra da salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Podemos sentar? Aqui uma ilustração, né, bem aquelas típicas de material de escola dominical, né, as revistinhas, né, mas para a gente compreender, ter uma imagem assim do que foi esse acontecimento, né, a travessia do Rio Jordão. Vocês notam que quando os sacerdotes colocam os pés ali dentro da água, a água já vai afastando, né? Já vai fazendo uma ondinha assim para se abrir, né? Travessia do Rio Jordão. O livro de Josué é um livro de uma leitura, eu diria assim, um pouco difícil, porque é um livro que procura recontar a história do povo de Israel na fase em que ele, então, se estabelece na chamada Terra Santa, Terra de Canaã, que nós chamamos hoje de Palestina. Ali mesmo, onde estão acontecendo todas essas coisas agora, das últimas semanas, né? Então, eu achei interessante até a gente refletir sobre
um texto ambientado, né, nesse local geográfico, né, nesse contexto. Não vou me aprofundar tanto assim, mas a gente lembra que o livro de Josué narra a conquista e batalhas, incursões militares do povo de Israel sobre diversas cidades aqui da Palestina, algumas inclusive bastante sangrentas, e que lembram, de certa forma, exatamente aquilo que aconteceu agora nessa nova guerra que começou esse mês lá na Palestina, né? Guerras de extermínio, cenas muito sangrentas. É isso que a gente encontra ao longo do livro de Josué. Eu acho que vale a pena a gente até aproveitar esse contexto que a gente está vivendo, né, de conflito militar lá na Palestina, para a gente rever essas histórias, né? Se tiver incomodando, pode apagar uma parte das luzes, aí vocês veem como podem fazer. Comigo eles não estão mexendo, então. Mas, vamos ver. A travessia do Rio Jordão, ela na realidade é a segunda etapa. Ela marca o fim de uma etapa e o início de outra na história da salvação, na história do povo de Deus. Vocês lembram que Moisés foi para o Egito e lá ele assumiu a liderança do movimento de libertação do povo escravizado no Egito, até que, com a ajuda de Deus, com a acumulação de acontecimentos aparentemente inexplicáveis, mas perfeitamente encadeados, que foram as chamadas pragas do Egito, não é? Moisés, então, conseguiu uma oportunidade, numa noite de lua cheia, conduzir toda aquela população escravizada pelo deserto rumo ao Sinai, na direção oeste. E, aliás, na direção leste, né? Na direção do nascente, né? E essa foi, então, a noite da Pessah, a noite da Páscoa, em que esse povo, então, se liberta e ganha uma vantagem ao longo do deserto na direção do Sinai, escapando, então, das forças do faraó, que estavam totalmente desorganizadas por causa de uma epidemia que deu lá e que matou muitos jovens, inclusive. Então, nessa noite, né, eles escaparam e ganharam uma dianteira. Mas chega um momento que Faraó consegue se reorganizar suas forças e olha então para aquela situação e diz o seguinte: que negócio é esse? Como que esse pessoal saiu assim, né, sem nem se despedir? Né? Como que essa massa de escravos ganhou liberdade, ganhou a rua e foi embora desse jeito? Não, senhor, vamos recolher esse pessoal todo de volta e eles vão trabalhar dobrado agora, quando estiverem de volta a seus postos, não é? Os que sobrassem vivos, né? Então ele manda um comando do seu exército para perseguir essa massa de escravos fugidos que estava lá no deserto. E essa massa então chega nas margens do Mar Vermelho. E aí eles começam a olhar para Moisés e falam para ele assim: e agora? Nós temos o exército de Faraó, o exército mais poderoso do mundo, atrás de nós, e nós temos essa água
aqui na frente. Estamos encurralados. E começou aquela lamentação, aquela lamúria, aquela coisa toda. Não é? E Moisés, então, levanta a voz diante de Deus, não é? Com o mesmo discurso que ele repetiu várias vezes, dizendo: olha só em que situação você me colocou. Olha só onde que eu fui me meter. Tem um povo revoltado aqui do meu lado, tem um exército de Faraó atrás de mim, atrás deles também, e tem esse mar aqui na frente. Né? O que eu faço? E Deus responde a Moisés o seguinte: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Fala para o pessoal ir em frente. E aí então Moisés, com o seu bordão, né, o seu cajado, coloca esse cajado na água e a água vai se tornando mais rasa, vai se afastando e eles conseguem atravessar então um trecho do Mar Vermelho. Há explicações aí geográficas, né? Um trecho mais seco, mais raso, alguma coisa assim, né? Mas eles conseguiram chegar para o outro lado com a maré baixa, não é? Claro que na Bíblia está escrito assim, com o pé enxuto, eles nem molharam os pés, né? Aquela areia lá, estava sequinha. É claro, muito mais bacana você contar a história assim do que dizer que todo mundo ficou atolado lá no meio da areia, né? Não, só passou que estava seco, ninguém molhou nem o pé. Então tá bom. E o povo atravessa e horas depois, quando a maré já encheu, é que o exército de Faraó chega com os seus carros e seus cavalos, não é? Mas aí já o nível da água já não era né, viável para ser atravessado por um exército naquelas condições. Mas o comandante não quer saber, ele disse: não, vamos atrás deles, se eles passaram, por que eles não vão passar? Vamos lá. E eles então, aí sim, eles se atolam completamente na travessia, na tentativa de travessia do Mar Vermelho. Né? Essa foi a primeira travessia, porque ali, então, existe a libertação definitiva do Egito. O Egito agora é passado, ele está do outro lado do mar. E esses egípcios que estão atrás de vocês nunca mais vão ver. Era a promessa de Deus para esse povo. Agora eles estavam, então, no deserto do Sinai e iam enfrentar outros desafios, iam enfrentar outras dificuldades, mas contando com a experiência de Moisés, que tinha passado, afinal de contas, 40 anos exilado aonde? No deserto do Sinai. Pastor de cabras de Jetro, sogro dele, não é? E conhecedor dos segredos e das dificuldades do deserto do Sinai. E Moisés conduz esse povo durante todo esse tempo, até chegar então na entrada da Palestina, evitando dificuldades, evitando bandos armados, fazendo um caminho muito longo, mas se preparando. E é interessante que durante esses 40 anos de peregrinação no deserto, muitas das pessoas, quase todas, que tinham participado da passagem do Mar Vermelho, não chegaram até a Palestina. O povo que estava chegando ali na Palestina eram os seus filhos, eram os seus netos, era outra geração, era o mesmo povo, mas esse povo se renovou ao longo da caminhada do Sinai. E então eles chegam ao sul
da Palestina pelo lado leste do Rio Jordão. A gente ouve muito falar, né, de Cisjordânia, né? Cisjordânia, um pedaço do território palestino que fica do lado oeste do Jordão. Cisjordânia é do lado de cá do Jordão, né? A referência é Israel, né? Para quem está em Israel, é o lado de cá. Eles estavam, o povo aqui, na narrativa de Josué, estava do lado de lá ainda. Eles precisavam passar para o lado de cá, porque passar para o lado de cá significava concluir a peregrinação pelo deserto, concluir a peregrinação pelo Sinai, pela qual eles tinham passado, e tomar posse da terra prometida. Tomar posse da terra prometida. Colocar os pés em um novo lugar, em uma nova realidade, uma nova fase da sua história. E aí eles são desafiados, então, para uma nova travessia. A princípio, uma travessia até um pouco mais fácil, né? Porque atravessar o Mar Vermelho seria uma coisa muito maior, né? Provavelmente eles atravessaram o Mar Vermelho num lugar bem estreito, bem no canto do mar. Aqui eles iam atravessar o Rio Jordão. E eles chegaram na época errada, digamos assim, né? Chegaram na época errada porque chegaram na primavera. A primavera é o tempo da colheita na Palestina. Primavera é o tempo da colheita. E o Rio Jordão, ele é alimentado pelas geleiras do Monte Hermon, das colinas de Golã. Vocês já ouviram falar das colinas de Golã? Ficam lá na fronteira lá da Síria, do Líbano, lá no extremo norte de Israel. Ali as geleiras do Hermon derretem, vão escorrendo e são canalizadas então pelo Rio Jordão, que é o único rio perene da Palestina, o único rio que não seca hora nenhuma. Pode ser que tenha outros agora, canalizações, coisas que a engenharia andou fazendo por lá, mas nos tempos bíblicos era o grande rio da Palestina. Durante o ano, claro, né? Durante o inverno, as geleiras estavam lá. Então, corria pouca água ali no Jordão. Mas, pode deixar. Mas, ali já era primavera, o inverno tinha acabado, então as geleiras estavam derretendo, estavam alimentando aquele rio com as suas águas. Eles chegam então diante daquele rio e são desafiados também agora a dar um outro salto na sua história. Não é mais Moisés que está com eles, é Josué. Josué é sucessor de Moisés. Ele vive uma situação como sucessor de Moisés de ter que afirmar a sua autoridade, porque afinal de contas, para aquele povo lá só existiu Moisés. Eles só conheceram Moisés. Moisés para eles era realmente um grande mensageiro de Deus, um grande profeta, um grande guia, tudo. E aquele jovem que aparece ali na frente está se firmando, está começando a sua caminhada com o povo. Então havia o desafio não só de atravessar o rio, mas de mostrar para aquele povo que Deus estava com ele da mesma forma que esteve com Moisés ao longo do Sinai. Então havia também um grande desafio pessoal para Josué, para conseguir conduzir o povo nessa travessia. Mas Josué então segue o roteiro de Moisés. Segue o roteiro de Moisés. E ele diz então, né? Ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, amorreus e jebuseus. Esse era outro desafio, desafio militar.
porque havia na Palestina cidades governadas por povos armados que tinham suas muralhas e que garantiam lá a sua sobrevivência sobre determinados territórios, né? Aquele povo, antes, um bando de escravos fugidos, tinha que se organizar para enfrentar essa oposição, para enfrentar esses confrontos armados. Então era outro problema que ele tinha que enfrentar. Quando Moisés mandou espiões para reconhecer a Terra Prometida, para ver onde ficavam as cidades, como é que elas eram, qual era o tamanho delas e tal, ele mandou 12 homens. 10 voltaram dizendo, olha, não dá não. Não dá, o pessoal aqui é cheio de gigantes, o pessoal é muito forte, muito armado, não dá para a gente encarar aqui não. Só 2 disseram para Moisés, não, a gente precisa ir lá, a gente precisa encarar esse desafio, a gente precisa confiar em Deus que a gente pode superar. Um se chamou Caleb e outro Josué. E Moisés escolheu Josué para liderar o povo, porque acima de tudo a travessia do Jordão era um ato de fé, uma grande prova de fé para o povo de Israel. E quando então, da mesma forma que Moisés colocou o seu cajado nas águas do Mar Vermelho, né, e elas foram se abrindo, aqui já não tinha mais Moisés, mas tinha os sacerdotes, que eram, digamos assim, os seus sucessores. Eles estavam levando a Arca da Aliança, que eram os que simbolizavam a presença do Deus vivo em Israel, na religião de Israel. E esses homens, então, agora eu vou pedir para voltar a figurinha. Obrigado, Osmar. E esses homens, então, no lugar de Moisés, são os primeiros a colocar os pés na água e fazer com que a água se abra, porque ali estava a Arca da Aliança. E eles se colocaram no meio do rio. E o povo, então, que estava com eles foi todo atravessando o Rio Jordão. E quando a última família passou, aí eles foram também atrás e fecharam a travessia do Jordão. E aí esse povo passou de um lado para o outro e colocou os pés na Terra Prometida. Detalhe, enquanto eles estavam atravessando, Josué falou o seguinte, olha, cada um das tribos, cada homem aí, representante das tribos, das 12 tribos de Israel, pega uma pedra grande, pega uma pedra do fundo do rio e leva de lembrança da nossa travessia aqui. Então cada um deles pegou uma pedra do fundo do rio e levou. Quando eles chegaram para o outro lado, eles empilharam essas pedras e fizeram um altar com essas pedras. E essas pedras, então, ficaram como lembrança dessa travessia, né, para que todo mundo que passasse ali na beira daquele rio visse, olha, um dia um povo atravessou esse rio aqui, foi lá, tirou essas pedras lá do fundo e colocou aqui na margem e fez um altar para o Senhor. Na verdade, havia vários desses altares na Palestina. Isso é um costume dos povos lá do Neolítico, da Idade do Bronze, da Idade do Ferro e tal. Fazia-se altares com essas pedras. Mas essas pedras eram especiais. Essas pedras eram especiais porque lembravam essa travessia de fé. O que isso tudo representa para nós? Eu vejo dois grandes significados. O primeiro é que a travessia do Mar Vermelho, ela representa a nossa salvação. E quem diz isso não sou eu.
Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Porque quando ele se refere à travessia do Mar Vermelho, ele liga essa travessia ao batismo. Ao batismo. Aquele povo que foi liberto do Egito, e o Egito simboliza a escravidão do pecado, a escravidão do mal, a escravidão que se abate sobre qualquer pessoa. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles atravessam no meio da água do Mar Vermelho, né? Entra a água aqui nesse processo, e o Rabino Shaul, como dizem os nossos irmãos judeus messiânicos, né? Eles chamam o apóstolo Paulo de Rabino Shaul, Saulo, né? O apóstolo Paulo, ele associa justamente ao batismo. O batismo é salvação, é o ingresso na nova vida, não é? Essa travessia do Mar Vermelho. E existe uma outra travessia mais adiante, e nós sabemos que é muito comum nas religiões, nas mitologias, tudo, a morte ser representada por um rio. A morte é representada por um rio. Na mitologia grega, o Hades, né, a entrada no Hades era representada pela travessia de um rio. Tinha até um barqueiro, né, um canoeiro que ficava lá na beiradinha, lá esperando os novos passageiros chegarem, né, e as pessoas eram enterradas ou eram cremadas até com moedas nos olhos, para o quê? Para entregarem ao barqueiro e pagarem a sua travessia no rio do Hades e passar então para o outro mundo, o mundo dos mortos. Essa figura existe na mitologia grega, não é? Nós, como cristãos, também temos essa figura no nosso imaginário, né? Quando a gente canta, né, num hino do nosso cenário, né? Sim na cruz sempre me glorio, e por fim irei salvo além do rio. Olha só, nós temos um rio para atravessar também, e a gente atravessa também esse rio, né? Para chegar onde? Para chegar no lugar que nos foi prometido. Eles para chegar na terra prometida, nós para chegar no reino prometido a nós também. Vejam o paralelo dessas figuras lá do Antigo Testamento na nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Observem isso. Mas existe também outros paralelos, porque afinal de contas, nós que fizemos a travessia do Mar Vermelho, e nós que passamos da morte para a vida, e nós que passamos do mundo para a vida no reino de Deus, já a partir de agora, nós somos chamados muitas vezes a novas travessias, a novos desafios, constantemente. Não é só uma travessia, não. São muitos rios que a gente precisa atravessar, não é? Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. Cada desafio que a gente que nos é colocado, nós precisamos responder da mesma forma que Josué respondeu com fé. Vamos lembrar que Josué, e aí é um outro paralelo importante, Josué é exatamente o nome hebraico de Jesus. Jesus é Yoshua, em hebraico. Os gregos transformaram Yoshua em Jesus. Mas quando estamos falando de Josué, nós estamos falando de alguém que é exatamente, tem o mesmo nome
de Jesus, o Cristo. Ele nos conduz nas nossas travessias. Ele abre as águas diante de nós. Se nós estivermos atentos à sua voz, se nós estivermos dispostos a segui-lo. Claro, vai ter hora que não vai abrir o rio diante de nós, porque não é a hora da travessia, ou não é aquele rio que a gente tem que atravessar. Mas os rios que Deus coloca diante de nós, nós somos chamados a atravessar da mesma forma que o povo de Israel foi chamado a atravessar aquele rio. E aí começa uma nova fase. Primeira coisa que acontece quando eles chegam do outro lado do rio, lembra do maná? Que eles recebiam diariamente, usavam para fazer receita, lá, bolo, tal, tapioca, né? Que era uma farinha branquinha assim, eu penso na massa de tapioca, né? Acabou o maná quando eles atravessam o rio. Não tem mais maná. Ah, não tem por quê? Porque agora eles estavam tomando posse da terra onde corria leite e mel. Era essa a promessa de Deus. Ali eles iam poder plantar e colher o que era deles, coisa que no deserto não tinha como fazer. A terra não era deles e nada ia crescer. Mas ali não, ali eles estavam diante de uma terra fértil, onde eles iam poder trabalhar, iam poder comer muito melhor do que só o maná que eles recebiam de Deus. Glória a Deus pelo maná, mas muito melhor é estar de posse da terra prometida, onde você pode plantar e colher o que você quiser. É um salto de qualidade que acontece na travessia do Rio Jordão. Deus nos convida na nossa vida a dar esses saltos. É necessário a gente estar atento, a gente estar obediente, a gente estar disposto de ter fé em Deus para que isso se realize nas nossas vidas. Então, quando você estiver diante de um rio para atravessar na sua frente, lembre-se dessa travessia, lembre-se de Josué 3, né? E realize essa travessia com fé, porque Deus há de te colocar no lugar que Ele prometeu, na terra que Ele prometeu, para você plantar e colher tudo que você precisa. É essa a mensagem de Deus, é essa a promessa, e Deus é fiel em todas as suas promessas. Amém? Vamos também nos lembrar, né, de investir no nosso ministério, de contribuir, de participar. Então aqui está nosso Pix, nossa chave, né, para assim cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Vamos nos preparar então agora para receber os elementos da ceia do Senhor.